falando em cuidados, falando em saúde, hoje a gente vai falar de dietoterapia chinesa. Você já ouviu falar sobre isso? Parece novo, né? Mas a gente estava comentando, é milenar. No entanto, hoje a gente abre um espaço e um caminho para a gente entender o quanto esses ensinamentos podem ser colocados em prática através da alimentação e de outras formas e que a gente possa equilibrar o nosso corpo. Então a gente convidou ela, que é especialista em dietoterapia chinesa e fisioterapeuta, Cláudia Siqueira. Bem-vinda, prazer em recebê-la. Você que já formou muitos alunos pelo mundo, né? Levando esse conteúdo. É um conteúdo, gente, amplo, é um conteúdo cheio, né, de significados, e hoje a gente vai tentar, então, explorar o máximo possível para tirar as dúvidas do público. Exato, e deixar orientações simples, dicas básicas que as pessoas possam utilizar no seu dia a dia, assim, pretendo ser bem objetiva nesse sentido. Muito bom. Apesar do conteúdo ser realmente muito amplo. Muito amplo. Vamos começar, então, só assim, direcionando um pouquinho quando a gente fala dietoterapia chinesa, né? O que a gente está falando? A gente está falando da visão de alimentação da milenar medicina chinesa. Eu costumo dizer que a dietoterapia chinesa é a novidade milenar, porque de novo não tem nada, né? Já tem 5.000 anos de história registrada. Imagina o que não tem antes. Então, é a essência da natureza manifestada nos alimentos. Entendi. Então, eu acredito que um dos símbolos mais conhecidos do mundo é o símbolo do Yin e do Yang. Todo mundo já viu aquilo, não necessariamente sabe o que quer dizer, mas a gente conhece. E o Yin e o Yang estão presentes nos alimentos. Então, por exemplo, a canela é um alimento bem Yang, e para eu e você que temos personalidade quente, que é Yang, o ideal é que a gente vá para a polaridade oposta. Na medicina chinesa, todas as práticas, tanto a acupuntura, que é super conhecida, quanto a dietoterapia e outras práticas, a gente trata sempre com a polaridade oposta. Então, se a pessoa está muito fria, ela precisa aquecer. Se ela está muito quente, ela precisa resfriar. E aí a gente tem essas variações energéticas de acordo com a nossa personalidade. Que bom que você já começou a identificar, a gente é bem empolgadinha, fala com as mãos e tal. Isso tudo é uma personalidade mais quente, Yang, exato. Porque essas duas energias, elas são duais e complementares. A energia Yin, ela é fria, a energia Yang, ela é quente. E isso está nos alimentos também. Então, antes até de tratar, porque aqui a nossa ideia é que seja algo complementar que traga mais saúde. Então, às vezes você está fazendo um tratamento, quem quiser mandar mensagem para a gente de sintoma, enfim, de algo que você está vivendo e tratando, e até na questão de emagrecimento, que, né, diminuir a inflamação e tal, a ideia é que a gente consiga associar o que talvez a gente já faça e que seja necessário muitas vezes um acompanhamento médico com algo a mais que sim, gente, de forma milenar, é claro que não dá para dizer que não dá certo, que eu acredito 100%. Exato. Né? Se tá vivo ainda é porque faz sentido. Faz sentido. Então, como é que a gente... o primeiro passo disso tudo é entender esse indivíduo, é encontrar o que ele é. Exato. Energeticamente, a gente tem sintomas que vão nos dando a direção de qual é a energia que está predominando e o que falta. Então, esse é o primeiro ponto, e aí, claro que isso precisa de uma avaliação de um profissional especializado. Mas tem algumas coisas que dá para a gente poder contribuir com a população de uma forma geral. Por exemplo, aqui a gente tem os 5 elementos representados, que são os mesmos elementos que estão na natureza e estão dentro da gente. Porque nós e a natureza somos uma coisa só. A gente é que diferencia. Então, e os alimentos, eles estão presentes em cada um desses elementos também. E aqui é muito interessante que foi um pouco até sincrônico os alimentos que eu escolhi trazer para mostrar o quanto que os alimentos da terra e da água, eles são em mais quantidade. Por que isso? O elemento terra é o elemento da nossa nutrição, da vida. O elemento água é o elemento da longevidade. E a gente, para viver bem e viver muito e bem, né? Porque não adianta só viver muito. Sem dúvida. A gente precisa se nutrir bem. Porque essa é a base do nosso combustível, é o nosso combustível. Então aqui a gente tem representado mais alimentos nesses elementos, porque eles realmente são muito importantes. Não quer dizer que os outros também não são, né? E estava na nossa culinária o gergelim, né? Então, achei muito Olha que legal. Não, aqui, enfim, acontecem umas coisas realmente. Então, uma das receitas que a gente colocou, ali é tempero? Aqui é chia, gergelim preto e um mix de quinoas. Que aí são as sementes trazendo essa redução de índice glicêmico que a Elizabeth estava mostrando, controle de inflamação.
Tudo isso é necessário para um corpo saudável, né? Um corpo inflamado é um corpo cheio de sintomas, cheio de doenças, a pessoa vive cansada. Vocês já exploram bastante esse assunto aqui, né? Então a gente precisa cuidar bastante disso. Agora, a gente pode entender que já que a gente tem todos os elementos dentro da gente, que a gente vai precisar todos os dias de alimentos dentro desses elementos. Sem dúvida. Não dá para ficar só com um grupo de água, só com um grupo terra. Não. Essa é a ideia. Essa é a ideia, mas quando a gente faz a análise energética individual de cada pessoa, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo, que eu acho que é parecido com o seu. Eu sou uma pessoa bem empolgada mesmo, tenho muita energia e tal. Tanto que eu acabei de entregar um evento de 2 dias inteiros e eu tô aqui cheia de energia, né? Você deve ser bem parecida. Um pouquinho. Então, a gente tem os elementos Yang, que são fogo e madeira, eles são elementos quentes. Entendi. Os elementos frios, água e metal, têm mais energia Yin. E a terra, que é tão importante para a nossa nutrição, ela é a composição equilibrada de Yin e Yang. Entendi. Então, eu, por exemplo, tenho que cuidar um pouco, a gente, com os alimentos do fogo e da madeira, para a gente não ficar com mais calor ainda. Entendi. E aí o calor é manifestado como, para quem está nos assistindo? A ansiedade é uma manifestação de excesso de calor. A TPM é uma manifestação de excesso de calor. A enxaqueca é uma manifestação de excesso de calor. Olha. Coágulos. Então, tem sintomas que nos dizem que a pessoa está muito quente. Sério? Agitação, hiperatividade mental. Aquela pessoa que não consegue falar, vai meditar. Ela, não, meditação não é para mim. A mente não para. Isso tudo é excesso de calor. E fora sentir calor também? Fora sentir calor. Os calores da menopausa, exato. Né? Sem dúvida. Fora sentir o calor, ele faz parte. Sem dúvida. Mas aí aqui você colocou canela. Temos mais exemplos? Temos. Por exemplo, vários temperos que a gente utiliza na alimentação, eles são quentes. Tá. Por exemplo, noz moscada, a própria cúrcuma, o gengibre, pimentas. Todos esses alimentos, eles são quentes. Eles são excelentes anti-inflamatórios. Mas a visão da medicina chinesa ela é um pouco mais ampla. Tá. A gente não olha só para a composição física do alimento. A gente enxerga para quem é que vai consumir ele. Será que entra ou não? Entendi. E aqui fica até uma contribuição para a população, porque a gente está entrando num movimento de muito cuidado com a alimentação, que é maravilhoso. Mas existe hoje na alimentação saudável excesso de consumo de alimentos quentes. Entendi. E aí as pessoas estão ficando com menos dores e tal, questões físicas melhores, porque são anti-inflamatórios, mas emocionalmente inflamadas. Entendi. Porque fica essa pilha, né? Exato. Enfim, esse agito todo. Esse agito. Agora, minha dúvida é o seguinte, a gente já vai falar dos horários da alimentação, que você deu um spoiler no início do programa, os horários que a gente deve, então almoço, jantar, se isso tem relação também. Mas, pensando aqui, mesmo que às vezes as pessoas sigam um pouco das suas características, então eu entendo que eu sou Yang e que eu tenho que ter um controle maior com alimentos quentes. Exato. Determinado momento, isso pode nos ajudar? Então, por exemplo, eu tô aqui apresentando, eu tenho que ter esse agito mesmo. Exato. E aí eu tô tomando um chá de gengibre. Agora você me diga se isso é legal ou não. Para cada um se identificar dentro da sua vida, certo? Tu usou um exemplo excelente. A gente está precisando de energia agora. Tem que entregar aqui um programa excelente e tal. Então faz todo sentido você consumir um chá de gengibre ou de canela, por exemplo. Tá. Agora, se durante o dia inteiro, por exemplo, à noite, se você consumir gengibre, vai atrapalhar no teu sono. Entendi. Porque à noite a gente tem que acalmar. Então, esse conhecimento te ajuda a escolher os alimentos nos horários certos e para as atividades que você está fazendo. Então, se você vai, por exemplo, eu sou atleta de natação, antes de competição, faz todo sentido eu consumir alimentos mais quentes, porque eu preciso de força e tal. Aí, à noite, para eu conseguir relaxar, aí a gente já tem que ir para uma coisa mais tranquila. Por exemplo, um chá de camomila, muda a energia do alimento. E para as pessoas que são Yin? Então, e aí, quais são os sintomas Yin que eu acho que isso é uma contribuição bem legal para a gente fazer? Pessoas que sofrem com dor crônica, elas estão muito frias, tanto que é só a gente pensar, as pessoas que têm reumatismos e tal, elas avisam quando vai chover.
O corpo avisa, vai chover hoje. O inverno para elas é muito ruim, tanto que a minha clínica lotava no inverno. Todo fisioterapeuta sabe que os pacientes sentem mais dor no inverno, por conta do frio. São pessoas que têm muito frio. Pessoas que estão com quadros depressivos, que é o contrário da ansiedade. São pessoas que estão muito frias. Pessoas que estão com pouca iniciativa, muito cansadas. Elas estão muito introspectivas, elas estão muito Para elas, a canela é maravilhosa. Precisa esquentar mais para poder levantar o ânimo. Entendi. Então caldos assim, agora, quentes. Agora no inverno, então. Aí a gente usa esse conhecimento também para as estações. Tá. E eu achei maravilhoso que a Elizabeth falou que agora, nesse momento que está mais frio, não é interessante consumir saladas cruas, por exemplo. É melhor legumes cozidos, porque na natureza já está frio. Então a gente precisa trazer um calorzinho para o corpo. Tá. E aí são coisas que podem servir para todo mundo. Então a minha recomendação é que no inverno a gente reduza o consumo de alimentos crus de todas as naturezas. Independente do que você é. Mas porque já está frio lá fora. Né? Entendi. Então nessa época do ano, e assim como no verão, no verão diminuir contrário, os quentes. Exato. É só a gente pensar assim, ó, se eu te falar assim, a gente está lá no calorzão do Rio de Janeiro, 30 graus. E eu te oferecer, Carol, vem tomar uma sopa quentinha. Você vai falar, não, me entrega uma água de coco, uma melancia. A água de coco e a melancia são exemplos de 2 alimentos frios. Tá. Justamente, e eles dão... A melancia é uma fruta do verão. Olha a sabedoria da natureza. Olha, entendi. Isso também tem relação das épocas. Olha só. A gente se distanciou um pouco hoje em dia, porque as frutas estão em todas as estações, mas isso foi manipulação do homem, né? Do homem, o que é sazonal. Exato. A natureza entrega o que é necessário para aquela estação, para esse equilíbrio energético acontecer. Que fantástico. Estamos na época de mexerica. Acabei de lembrar, porque fui na feira ontem. As mexericas estavam maravilhosas. Então, quem gosta de mexerica... Então, por isso que a sazonalidade faz tanto sentido. Sim. Não é só que ele está ali naquele momento e que é o momento dele, que ele está com mais nutrientes. Ele está ali também pensando... Por uma regulação da própria natureza. Que está lá fora e está aqui dentro. Entendi. É muito legal isso, né? Muito legal. É o máximo. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos falar um pouquinho, então, você citou o elemento terra como aquele que é neutro e que ele pode transitar ali nos dois. Para todo mundo. Na verdade, o elemento terra, ele é a base da nossa nutrição. Tá. Tanto que a gente deveria, cada vez mais, eu achei muito legal a Elizabeth comentar, se alimentar do que vem da terra, os alimentos de verdade. É assim que a gente vai fazer um caminho de mais desinflamação. Tá. Então, a gente tem, é muito interessante inserir na nossa alimentação tubérculos e raízes, porque eles estão diretamente em contato com a terra. E olha como é interessante isso. Não falei desses 2 elementos que são bem importantes? As raízes nutrem os 2, porque o elemento água é o elemento mais yin de todos, e a energia yin é a energia escura. E as raízes, elas crescem no escuro, ali protegidinha, então elas nutrem a nossa essência. E vão facilitar a nossa longevidade também. Entendi. Além de serem carboidratos bons. Então a gente tem essa composição muito legal. Eles que, como elemento água, então, que ajudam aí nesse crescimento e crescem no escuro, é verdade, faz todo sentido. Debaixo da terra. Exato. Todos eles debaixo. Então se fala, gente, fonte de carboidrato que é ótima, aquela que embaixo da terra. Debaixo da terra. E aí é o elemento terra, então, tão importante. Exato. Vou colocar já a perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Lu, um beijo pra você. A dietoterapia pode ajudar em outras situações, como a saúde mental. De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo Cláudia Siqueira, ela que está dando uma aula de dietoterapia chinesa especializada no assunto, é fisioterapeuta também. E antes da gente voltar com as perguntinhas do público, tem várias lá, podem mandar, a gente vai fazer esse bloco inteiro respondendo. No início do programa, na nossa chamada, a Cláudia deu um spoiler ali, que o horário que a gente faz as refeições, ele também vai ter uma interferência, né, no todo, para quem tem problemas digestivos mais ainda. Então agora vamos falar só um pouquinho sobre isso e a gente volta com as perguntinhas. Vamos lá. Os horários das refeições, eles determinam muito da nossa digestão e da capacidade de metabolismo do organismo. Tá. Na medicina chinesa, a gente tem algo que chama o relógio biológico, que é o período de máxima ação de cada um dos órgãos principais. Tá.
Então, na janela da manhã, de 7 às 11 da manhã, a gente tem os órgãos do elemento terra, que são responsáveis pela nossa nutrição e pelo metabolismo, pela visão da medicina chinesa. Tá. Por isso que esse é o melhor período de alimentação do dia. Do dia, o café a pessoa da manhã. que pula o café da manhã, ela perde muito. E aí a gente vai responder uma pergunta de jejum, né? Porque tem, faço jejum. Tem o horário certo do jejum, que não é de manhã. Não é o da manhã. Porque de manhã é quando esses órgãos pegam o alimento e transformam em energia vital, que a gente chama de Qi na medicina chinesa, na medicina ayurvédica é chamada de prana, e sangue, para nutrir os nossos tecidos, órgãos e células. Por isso que quem não toma um bom café da manhã, claro, com a escolha correta dos alimentos, isso é extremamente importante. Não é o pão com manteiga. Não, de jeito nenhum. São pessoas que normalmente falta energia no final do dia, ela chega no final do dia destruída, porque não gerou a energia certa de manhã. Então, essa janela de 7 às 11 é a maior janela alimentar. E tem algo que é necessário ser falado e que pode melhorar a digestão de muitas pessoas, ajustar o horário do almoço. A gente costuma almoçar ao meio-dia. Ao meio-dia, a energia está concentrada no meridiano do coração. O coração faz um monte de coisa, mas a digestão ele não faz. Quando a gente ajusta esse horário para 1 da tarde, é o meridiano do intestino delgado que está em sua máxima ação, que é a principal caldeira metabólica e digestiva que a gente tem. O estômago faz aquela, joga para lá, joga para cá, a digestão começa na boca, com as enzimas e tal, mas quem faz a digestão acontecer mesmo é o intestino delgado. E aí, para a gente potencializar a ação dele, melhorar a eficiência digestiva, passar o horário do almoço entre 1h e 1h30 é o melhor horário. É o melhor horário. Porque aí a gente potencializa isso. Eu estava até comentando contigo que muitos pacientes, mesmo antes de mexer no que come, a gente mexe no horário que come. Já muda muito. Já muda muito. E a pior janela alimentar é à noite. Quer engordar, coma à noite. E é o mais gostoso. Bom, não sei, eu sou mais do jantar do que do café da manhã. Nossa, mas é uma questão de hábito. Eu também era assim. A gente cria esse hábito. E aí, como à noite a gente tem menor eficiência digestiva e menor eficiência pancreática também, o pâncreas não está tão disponível para produzir insulina para dar conta de uma grande refeição, acaba acontecendo o quê? Depósito de gordura. Tipo, não vou mexer nisso aqui agora. Entendi. E aí eu boto lá na célula de gordura, que é que nem coração de mãe, né? Ela recebe tudo. Entendi. E aí que tá o problema. E tem o horário do jantar pra gente? Antes das 19 horas. Antes das 19. Exato. E por isso que à noite, falando em jejum, podemos emendar na pergunta do jejum? Podemos. A gente, daqui a pouco? Tá. Então vamos falar da saúde mental, que é da Luísa, aí depois nós vamos para do jejum. Em termos de saúde mental, até pegando um ganchinho do que a Elizabeth falou, a gente precisa falar de intestino. Não tem como ter saúde mental sem ter um intestino bom. Só falando de um dado, 90% da serotonina é produzida no intestino. E a gente tem uma relação intestino-cérebro muito forte. Então, e o intestino, ele é o final do tubo digestivo, ele responde em tudo que entra pela boca. Entendi. Então, se você já está se alimentando com alimentos ultraprocessados, inflamatórios, a sua saúde mental já vai ficar prejudicada aí, porque vai ser agressivo para o intestino, que não vai conseguir produzir bem os neurotransmissores e essa relação intestino-cérebro vai ficar afetada. Entendi. Então, a primeira coisa, em termos de saúde mental, até saindo um pouquinho até da medicina chinesa, é corrigir a retirada dos alimentos inflamatórios da rotina diária. E eu acho muito legal que a Elizabeth falou, cara, o pastel da feira não mexe no pastel da feira, né, Elizabeth? Então, isso, e aí a medicina chinesa... Exato. Tá. A medicina chinesa, ela é muito maravilhosa, ela trabalha a flexibilidade, no sentido de 80% é o perfeito, 20% escolha a sua jacada. Entendi. Então, o dia a dia precisa ser legal, porque senão você não tem... Eu costumo falar para os pacientes que a gente precisa ter crédito na balança da inflamação. Você com certeza tem, eu tenho, então a gente pode se permitir, uma vez no final de semana, você comer um pastel. Aí você vai escolher o que qual é o seu, né? Qual é a sua escapada. O seu prazer, né? O Exato. Prazer, né? No fundo, porque precisamos também de prazer e claro. A alimentação também. E a alimentação tem muita relação com memória afetiva. Ela ainda falou, né, da avó. E existe isso. Mas eu sou uma pessoa a favor do prazer da alimentação natural.
Tem que ser gostoso, tem que ser bonito, tem que ser cheiroso, senão vira um martírio também, né? Sem dúvida. Não, e hoje a nossa receita foi ao encontro, hein, gente? Façam rocambole depois. Então, vamos deixar a próxima pergunta. Olha lá, vamos uma atrás da outra, na tela. Obrigada, Rê, um beijo. Então, como a medicina chinesa classifica o jejum? Então, é interessante. Primeiro que a medicina chinesa é milenar, não se falava de jejum intermitente naquela época. Então, eu vou dar uma atualizada nesse conhecimento dentro dessa visão do relógio biológico. Tá. Quando a gente passa a entender que à noite a pior eficiência digestiva, é o melhor horário para você fazer jejum. Entendi. Aliás, Carol, todo mundo deveria fazer um jejum fisiológico de 12 horas, pelo menos. Isso é real base. também. Então você fez a sua última refeição até as 19 horas e o café da manhã a partir das 7. 7 faz sentido. Então, já é um jejum fisiológico. Agora, se quer entrar na estratégia do jejum intermitente para potencializar a ação do glucagon, que é um outro hormônio que o pâncreas produz e tal, anti-inflamatório e tal, aí a gente precisa falar de um jejum a partir de 14 horas. Certo. Mas dá. Eu, por exemplo, faço constantemente isso. Eu janto até às 19 e vou tomar café da manhã, quando dá, a rotina de trabalho, às 9 da manhã. Então, eu fiz uma janela metabólica aí de jejum de 14 horas. Perfeito. Exato. Tem mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Silvia, um beijo. Tenho fibromialgia. O que posso tomar para desinflamar o corpo e sentir menos dores? Entrou nas dores crônicas que você comentou. Ótima pergunta essa, porque 45% da população tem dor crônica. Isso é muito gente. É bastante, né? É muita gente. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, tira os alimentos inflamatórios. A fibromialgia é uma doença inflamatória, múltipla, sistêmica. Então, a gente precisa primeiro tirar os inflamatórios. Os maiores inflamatórios são glúten, açúcar e laticínios. Tá? Os laticínios, na categoria da dietoterapia chinesa, são alimentos extremamente frios. A dor crônica já é fria. Então, você vai congelar a pessoa, porque ela já está fria, você bota mais frio, é mais dor. Entendi. Isso é complexo. Então, só fazer isso, as dores já começam a melhorar. Mas eu preciso deixar uma contribuição, já linkando com a pergunta de saúde mental. A fibromialgia, Carol, a gente considera a dor da alma manifestada no físico. Então tem que tratar essa alma. Tem que tratar essa alma. Tem que saber o que aconteceu lá atrás, né? Quando que as dores começaram, o que estava acontecendo na vida dessa pessoa para as dores começarem. Então, não é só mexer na alimentação, é mais complexo que isso. E aí tem a questão até dos órgãos também. Como eles se expressam, por exemplo, o pulmão, que é tristeza. Exato, né? Assim. Cada um dos elementos tem os órgãos correspondentes, a gente não conseguiu falar sobre isso, né? E tem já temos tema para a próxima pauta, tá, Cláudia? E tem as suas emoções também. O pulmão carrega a tristeza, o coração a alegria, o fígado a raiva, o pâncreas e o estômago a preocupação e o rim o medo. Então, a gente vai trabalhando isso também com a dietoterapia e é muito legal, porque quando a gente entende, por exemplo, essa alma sofrida, tem muita tristeza ali. Então, a gente precisa nutrir bem o metal dessa pessoa, para ela poder conseguir ter forças até para olhar para o que gerou essa dor toda. Entendi. Tem mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Sara, um beijo. Quais os alimentos da dietoterapia para quem tem sinusite? Boa. Gente, isso é maravilhoso, rápido e fácil. Você quer tirar a sinusite com a mão, tire o consumo de laticínios. Os laticínios aumentam a produção de muco, eles geram estagnação do tia. Vou falar uma linguagem bem acupunturês, mas a gente vai explicar. Eles geram estagnação energética. Então, a sinusite não é uma congestão? Fica aquela... parado. Então, você tirou isso, você faz fluir. Leite e derivados. Aí tem os substitutos, né? A gente consegue trabalhar bastante com os leites vegetais, os cremes vegetais, tem muita coisa. Aí é receita que vocês fazem muito bem aqui no programa. Gente, faz sentido, viu? Faz muito sentido. Na tela, mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente. Aproveitem! Obrigada, Ruvinho, um beijo pra você. Existem pratos agridoce que equilibram os opostos yin e yang? Sem dúvida. Aqui, inclusive, a gente tem até um exemplo. A banana é um alimento frio. A canela é um alimento quente. Quando a gente junta banana com canela, a gente neutraliza. Verdade, por isso que é uma explosão, enfim, que é tão bom, que faz tão bem. Que é bom ter essa composição é interessante, mas depende de quem a gente está falando. Por exemplo, essa pessoa que fez a pergunta da fibromialgia, a banana não colocaria para ela nesse momento. Deixa tratar a dor primeiro. Mesmo que eu use a canela, a gente acaba neutralizando, mas eu tenho uma energia ali que para aquela pessoa não é interessante. Mas se não for o caso,
a gente consegue fazer uma combinação bem interessante de neutralidade aí. Faz sentido. Tem mais perguntinha? Essa é importante, né, Glaucia? Não vamos deixar passar, tem que dar tempo. Márcia, obrigada, um beijo. É possível reverter pré-diabetes com a dietoterapia? Sem dúvida alguma. Diabetes tipo 2 é uma doença do estilo de vida. É do estilo de vida, né? Sim. Quer tratar diabetes, a pré-diabetes é mais fácil ainda. Você tem que mudar a sua alimentação e começar a se exercitar, dormir bem e tal. Então a gente consegue, por exemplo, o elemento terra é o elemento responsável pela pré-diabetes. Tá. Então quando a gente nutre bem esse elemento e tira o excesso de doce dessa pessoa, mas não é só o açúcar, é o que gera açúcar. Tá. As farinhas brancas geram Também. açúcar. E elas acabam dificultando cuidar. a função desse elemento. Então quando a gente equilibra isso, resolve. Gente, Cláudia Siqueira, uma aula hoje. É claro que ela vai voltar. Eu falei pra ela que ia ser maravilhoso. @Cláudia Siqueira MTC. De medicina tradicional chinesa. @Cláudia Siqueira MTC. Até a próxima. Obrigada. Foi maravilhoso, viu? Que bom, e a gente volta amanhã ao vivo, 1h da tarde. Fico Mulheres. Beijo, até amanhã.